Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Diga comigo assim: Jesus se importa. Eu não tenho muito hábito de fazer isso não, mas só para chamar a atenção, didaticamente falando. Jesus se importa com você. Lucas capítulo 13, versículos 10 em diante. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Queridos, eu sei que um tempo atrás, eu não me lembro quando, eu refleti com a igreja sobre esse texto, mas ele testificou no meu coração algumas coisas que eu gostaria de estar compartilhando com os queridos irmãos. É natural, é da nossa humanidade, queridos. Entendemos que em determinados momentos nós estamos absolutamente sozinhos, desolados, e que ninguém se importa conosco, inclusive o próprio Deus. Está dentro de uma certa normalidade, olhando dentro da perspectiva da nossa humanidade. E nós não somos melhores do que o salmista que diz: por que te esqueceste de mim? Por que te olvidaste de mim? Então, está dentro dessa certa normalidade. Em determinados momentos, nós nos sentimos absolutamente desertados e desamparados por absolutamente todo mundo, e repito, inclusive pelo próprio Deus. Mas isso é uma revelação da nossa limitação, da nossa humanidade, e não tem correspondência com a realidade, porque Deus nunca nos abandona. O Senhor sempre se importa conosco. Jesus se importa. Eu estava pensando, queridos, uns anos atrás, eu fui participar de um congresso. Eu nem me lembro exatamente de que congresso era, mas
um grande congresso em Camboriú, uma profundidade muito grande, simplesmente admirável, com palestrantes muito bem preparados, tanto em termos de Bíblia, doutrinas, quanto também conhecimentos gerais e piedade cristã, que é o que mais importa na realidade. E tinha lá uma irmãzinha, nós chegamos a conhecê-la, filha de um pastor do interior, do norte, eu não me lembro exatamente se era o Pará, mas do interior do norte. E ela teve uma projeção muito grande no ministério dela, o ministério com crianças, e ela estava ministrando lá, e ela cresceu muito nessa área, no sentido de que se tornou uma pessoa importante nessa área, para estar ministrando e despertando a respeito do trabalho com crianças. E ela estava contando um testemunho, não nesse dia, contou depois, contando que estava pregando num grande evento, um grande congresso, com muita gente, e no final, como ela se tornou assim um carisma muito grande das crianças, as crianças amavam, queriam abraçá-la, queriam beijá-la, queriam tirar fotos com ela e tudo. E aí depois de pregar, então fez aquela fila de criancinhas ali para poder abraçá-la, beijá-la, tirar foto com ela, expressar aquele carinho, na ingenuidade da criança, nada de idolatria, nada de esse mundanismo por aí. E aí ela percebeu que na fila das crianças tinha um menino em torno de 5 anos de idade, com um bonezinho na cabeça. Quando chegou próximo dela, ele disse: tia, eu quero falar com a senhora, mas é em particular. E ela disse: como criança manda em mim, aí eu saí em particular. E ele disse para a tia: tia, a senhora é mentirosa, tia, porque a senhora disse que Jesus se importa com as crianças. Isso não é verdade, tia. Isso não é verdade. Aí ele tirou o bonezinho, assim, a cabecinha dele totalmente peladinha, raspada, o rostinho inchado, toda a característica de alguém que estava muito doente. E esse menino disse: tia, eu só tenho 3 meses de vida, tia. Eu não posso brincar, eu não posso tomar banho de piscina, porque meus ossos quebram, tia. E eu só tenho 3 anos de idade, a minha mãe não sabe que eu sei, mas eu ouvi o médico dizer para minha mãe: curta ele, aproveite ele, porque ele só tem 3 meses de vida. Então, tia, como é que Jesus se importa com a gente? Se eu estou numa condição dessa, tipo assim, eu não posso viver o meu tempo de criança, olha como eu estou. E ela se sentiu muito impactada com aquilo e disse: olha, dentro de si, eu não quero mais saber de cumprimentar as demais crianças, abraçar, tirar fotos. E falou para alguém: me leva pro hotel, me leva para o hotel. Mas antes disse para aquela criança: olha, você vai para a sua casa e você vai dizer tudo isso para Jesus, diretamente para Jesus. Tudo que você diz para mim, você vai dizer para Ele. E eu estou indo também para o hotel, e eu também vou dizer as mesmas coisas para Jesus. E aí saíram, e assim foi. E a criança, queridos, ficou no seu quartinho,
Ele tomava, ele disse, eu tomo 3 injeções por dia para aliviar um pouco a dor, porque é muito forte. Ele então foi para sua casa, e aí ele sentou na cama dele. E quando a mãe chegou assim, ele estava orando, e ele estava orando em voz alta, ele não podia ajoelhar, porque os ossinhos não iriam aguentar. E ele estava orando, e ele falou que só tinha 3 meses de vida, e a mãe ouviu, e voltou, e falou para o marido, alguém disse para ele. Quem disse para ele, ele já sabe, que só tem 3 meses de vida. E aí certamente teve aquele momento lá com o marido de conversa, de compartilhamento, de discussão a respeito do filho. E aí, um tempinho depois, eles escutaram o grito, mãe, muito forte, mãe. E a mãe disse, prepara a injeção. É muita dor, prepara a injeção. E aí, ela foi, quando chegou no quarto da criança, pelo testemunho, quase que não aguenta entrar. Tal era o clarão que estava dentro daquele quarto, e ela ficou impactada. E aí até que conseguiu conciliar as coisas, e aquele menino estava chorando muito, muito mesmo. E aí o menino disse, mãe, o médico veio aqui, mãe. Veio com os ajudantes dele, e ele falou, olha, eu vou te curar, mas não vai doer. Eu vou fazer a operação em você, mas não vai doer, pode ficar tranquilo. Aí ele me operou bem aqui, mostrou o local lá, onde o médico tinha operado ele. Só que ele estava chorando muito, chorando muito. E aí a mãe falou, por que, filho, você está chorando tanto? Por que você está chorando tanto? Está doendo muito? Quer tomar a injeção? Falei, não, mãe, não está doendo mais. O médico já me operou, está aqui, ele me operou. Ele disse que ia me operar e que eu não ia sentir dor. E ele já operou, não estou sentindo mais dor. Então por que você chora tanto, filho? Ele disse, mãe, é porque eu estou com muita dó do meu médico. Eu estou com muita pena dele, eu estou com pena dele, estou com muita dó dele. Mas por que, meu filho? Você está com dó dele, com pena dele? É porque, mãe, depois que ele me operou, mãe, aí ele tirou as luvas para se despedir de mim. E aí, quando ele tirou as luvas, eu vi as mãos dele, e as mãos dele estavam furadas e lavadas de sangue, mãe, eu estou com muita pena dele. E a última notícia que essa missionária teve desse menino, ele estava fazendo 2º ou 3º ano de medicina. E ele dizia o seguinte, eu quero fazer medicina, e eu quero entender e também provar que a cura, ela vai além da medicina. Jesus se importa. Jesus se importa. Queridos, eu quero fazer umas observações nesse texto aqui. Primeiro, queridos, é bom atentarmos que essa mulher estava há 18 anos encurvada. Isso significa que ela não podia olhar olho no olho com ninguém. 18 anos. Com 18 anos, os jovens já estão na faculdade. Com 18 anos, muitos já se casaram.
Com 18 anos já se conquistou muita coisa. E ela tinha simplesmente 18 anos encurvada. Uma segunda observação, queridos, é que essa doença, ela não era uma doença natural. Era uma doença sobrenatural. Não era uma doença onde se tomava um remédio e ficava boa. Era uma doença sobrenatural, de cunho essencialmente espiritual. Como há tantos casos hoje, que você procura médicos, que você procura psicólogos, que você procura psiquiatras, que você procura casas de recuperação, e não há solução, porque não é natural, é sobrenatural. E se a doença é sobrenatural, a cura também precisa vir do sobrenatural. Uma outra observação, queridos, a se atentar em relação a essa mulher, é que ela estava há 18 anos enferma, não com uma enfermidade, mas com um espírito de enfermidade, encurvada, mas ela estava na igreja, ela estava no templo, na sinagoga, mais especificamente falando, adorando a Deus. E isso nos traz uma lição, que as nossas escusas, os nossos motivos, os supostos motivos, para às vezes não estarmos na casa de Deus, adorando a Deus com os demais irmãos, não se justifica. Ela estava na igreja, foi achada na igreja. E uma quarta e última observação a respeito dessa mulher, é que ela estava encurvada, 18 anos. O que a encurvou não foi um osso das costelas. O que a fez encurvar-se foi a coluna. Foi a coluna, porque a coluna é que dá sustentação. Era a coluna que iria fazê-la ficar ereta ou encurvada. E esse espírito de enfermidade fez que ela ficasse encurvada. Por quê? Porque o espírito atingiu a coluna. Meus queridos e amados irmãos, o diabo é milionésima vez mais evoluídos do que nós em nós mesmos. Quando Paulo diz maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ele diz maior é o que está em nós e não nós. Mas é Jesus que está em nós que é maior do que o que está no mundo. Mas em nós mesmos ele é muito mais evoluído, incomparavelmente, do que nós. O que eu quero dizer com isso, queridos? O que eu quero dizer com isso é que se o inimigo quer destruir esse templo aqui, ele não vai começar tentando atingir os tijolos, fazendo buraquinho nos tijolos. Ele vai procurar atingir as colunas. Ele procura atingir a estrutura. Domingo passado nós falamos aqui de um homem, até baixamos um pouco o vocabulário e dissemos um palesma, que não assume o seu compromisso,
a sua obrigação de pai, de marido. Nós falamos sobre isso aqui. Se o inimigo quer destruir uma família, ele vai procurar atingir a coluna da família. E a coluna da família, a cabeça é o homem, depois a mulher. Procura destruir a estrutura. E a estrutura está no homem e na mulher, no marido e na esposa. Se quiser destruir uma sociedade, destrói-se primeiro a família, porque a sociedade é construída por famílias, por núcleos familiares. Procura destruir na política, no judiciário, os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Se quer fazer uma sociedade zumbi, então dê muita droga para os jovens e ensina tudo o que não presta e pouquíssimo do que presta, ou quase nada. Aí você enfraquece a sociedade, e em enfraquecendo a sociedade, você coloca na palma da mão e domina. Satanás, ele procura atingir a coluna, a estrutura, porque se ele conseguir fazer isso, o mais está nas mãos dele. Só essas observações, queridos, relativas a essa mulher. Mas vamos ver um pouquinho da conduta da pessoa de Jesus em relação a essa mulher. Queridos, a imaginação que eu tenho é que essa mulher, a mulher por si só, já tem uma estatura inferior à dos homens, e ainda encurvada, e ainda em meio à multidão, certamente não era fácil de ser avistada, não. Mas Jesus, como ele se importa, a essência dele é se importar comigo e com você, ainda que pensemos que ele não esteja nem aí para nós, principalmente em determinados momentos, ele se importa sim. Então, na essência dele, ele se importa conosco. E por ele se importar, ele veio a este mundo. E por ele se importar, ele conseguiu avistar aquela mulher em meio àquela multidão. Porque ali tinha uma multidão, o texto diz. Ele avistou aquela mulher. Queridos, isso é simplesmente impressionante. É uma expressão de zelo, de cuidado, de amor, quase que sem condições de ser exprimido, ser expresso, ser dito, descrito. Ele avistou aquela mulher. Mas ele não avistou a multidão, ele estava vendo a multidão. Mas ele estava vendo a multidão como eu estou vendo todo mundo aqui. Quando ele avistou aquela mulher, ele a avistou se importando com ela. Ou seja, ele avistou aquela mulher na sua extrema necessidade. Ele viu. Meus queridos, a capacidade
de Jesus para ver é simplesmente admirável. Simplesmente admirável. Nós vemos uns aos outros, nós nos vemos, mas a forma de Jesus nos ver é diferente. A profundidade da visão de Jesus é inexplicável, é indescritível. Teve um determinado momento em que Jesus estava sendo preso, encurralado numa situação de pagar ou não impostos, não tendo obrigação nenhuma de pagar, e para evitar confusão, conflito, discussão, diz a Pedro: Pedro, vá ao mar, Pedro, lança o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, você retira, e dentro dele tem um dinheiro, você vai pegar esse dinheiro, vai pagar o seu imposto e o meu. A capacidade de visão revelada nesse episódio é simplesmente extraordinário. Porque veja bem, queridos, Pedro, vá ao mar, lança o anzol. Com anzol, em tese, só se pesca um peixe por vez, não é rede, é anzol. Jesus, na essência da sua visão, avistou aquele peixe. A visão dele atravessou todas as impurezas e sujidades e impeditivos do mar e avistou aquele peixe. Só que não parou por aí a visão de Jesus. Ele enxergou que dentro do peixe tinha um dinheiro. Ou seja, a visão dele não atravessou apenas as sujidades da água, as impurezas e a biodiversidade da água para enxergar o peixe, mas atravessou inclusive a carne do peixe e viu o dinheiro. E sabia que lá tinha um estáter, uma moeda, mas também não parou por aí. Jesus viu até o valor da moeda e sabia que era suficiente para pagar o imposto dele e o de Pedro. Jesus viu aquela mulher. Jesus se importa. Mas o que isso nos ensina? Nos ensina que ainda que você pense que Jesus não está vendo o que está acontecendo com você, dentro de você, o que está lhe roubando o sono, e lhe acrescentando preocupações, ainda que você pense que não, Ele está vendo tudo. Ele está vendo. E Ele se importa com o que está acontecendo com você. Ele se importa com o que está acontecendo com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, com algum familiar, com as suas finanças, com a sua saúde, com as nossas questões. Ele se importa. Jesus se importa. E porque Ele se importa, Ele vê. Ele vê. Ele vê, Ele enxerga, Ele perscruta e Ele sabe. Mas, meus queridos, como Ele se importa, Ele não parou apenas no ato de ver aquela mulher e ver a sua condição de extrema necessidade. Ele agiu. Ele agiu. Ele chamou aquela mulher. Meus queridos, o mesmo que Jesus fez, andando e pregando o Evangelho nessa terra, Ele faz hoje, agora. Ele diz: vinde, Ele chama. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Ele chama. E ele ainda diz mais, ele aconselha: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se está pesado para você, se o seu fardo está muito pesado, esse fardo não é meu, ou ele é seu, que você mesmo colocou pela falta de fé, ou então é do inimigo, do teu inimigo, mas meu aqui não é, porque o meu fardo, ele é suave, ele é leve. Toma, vinde, toma sobre você o meu fardo, tira esse que está pesado demais, esse que tem lhe causado uma condição insone. Quando você deita, com a certeza absoluta de que vai trancar os olhos, mas o sono não vai vir, que você vai jogar a coberta por cima de você e o sono não vai vir, o calor vai vir, mas o sono não vai vir, então você vai retirar essa coberta, mas também o sono não vai vir. Você coloca a cabeça sobre o seu travesseiro, mas o sono não vai vir. E aquilo atordoa a sua cabeça, e agora ao invés de você colocar a cabeça sobre o travesseiro, você faz o contrário, coloca o travesseiro sobre a sua cabeça e aperta assim, mas o sono não vai vir. As horas irão passar, mas o sono não vai vir. A madrugada vai chegar, mas o sono não vai vir. O sol vai clarear, mas o sono não vai vir. Isso é simplesmente terrível. Alguém disse: pouca coisa é pior do que a certeza de que eu vou deitar, mas não vou conseguir dormir, porque o fardo é pesado. E porque eu já estou cansado, sobrecarregado, Jesus chamou aquela mulher, mas Jesus chama hoje também: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando qualquer um de nós. Seja pastor, seja líder de qualquer coisa, seja qualquer um de nós. Jesus está chamando. Mas em terceiro e último lugar, queridos, o que Jesus fez? Jesus endireitou aquela mulher. Jesus expulsou o espírito de enfermidade daquela mulher. E ela ficou completamente sarada, completamente curada. Porque a obra de Jesus, ela é plena, ela é completa, ela não é pela metade. Jesus não começa e deixa pelo meio do caminho. Jesus faz a obra completa. Por que isso? Porque Ele simplesmente se importa conosco. Agora, meus queridos, presta atenção numa coisa. Por que será que Jesus fez isso? Não era costume se fazer qualquer tipo de trabalho naquele dia. Os judeus não trabalhavam nesse dia, por isso Jesus foi censurado, veementemente censurado
pelos religiosos, pelos teólogos da religião. Mas Jesus dá uma baita de uma lição àqueles hipócritas, dizendo que aquela mulher era mais importante do que a religião deles. Uma vida era mais importante do que o espírito da religiosidade deles. Uma vida para ser liberta era mais importante do que um dia de semana. E todos ficaram ali perplexos com tudo aquilo que estava acontecendo. Por que Jesus fez isso? Porque aquela mulher era mais importante do que qualquer coisa naquele momento para Jesus. Por que que Jesus se importa com você e comigo? Porque para Jesus, você e eu, nós somos mais importantes do que qualquer coisa sobre a face dessa terra. Jesus não morreu por causa desse templo, Jesus não morreu por causa dessas cadeiras, Jesus não morreu por causa desse microfone, Jesus não morreu por causa do meu paletó, Jesus não morreu por causa das empresas. Jesus veio e morreu por causa de pessoas, por causa de seres humanos, por tua causa e por minha causa, porque Jesus se importa conosco. Jesus se importa. Quando Jesus pediu para que os discípulos atravessassem o mar da Galileia para o outro lado, do outro lado, na região de Gadara, tinha um homem conhecido por Gadareno, que estava desesperadamente precisando dele. Um homem possuído não por um espírito de enfermidade, mas por 6.000 espíritos malignos, uma legião. Jesus enfrentou, queridos, muitas inadequações para chegar a Gadara, a região de Gadara. Primeiro, não era sol ao meio-dia, já era tarde, já era escuro. Não era mais momentos de arriscar, não era mais momentos para uma aventura. Segundo, 8 quilômetros se interpunha entre Jesus e a região de Gadara. Então não era uma coisa rápida que se podia fazer a nado, coisa dessa natureza. Terceiro, as águas estavam revoltas. Significa que havia perigo. Jesus enfrentou toda espécie de inadequação, de impropriedade, por causa de uma vida. Por quê? Porque Jesus se importa. Jesus se importa. O médico das mãos furadas se importa. Ele não mudou, Ele é o mesmo, não há nenhuma sombra de variação na pessoa de Jesus. Se é que poderíamos dizer alguma sombra de variação, nós diríamos que Ele apenas mudou para melhor. Porque quando Ele era
como raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Na sua glorificação, ele não tem mais nada disso, ele é apenas glória, glória e mais glória. Aquela glória que se revelou naquele quarto, com aquela criança de 4, 5 anos de idade, ao ponto de quase de impedir que a mãe adentrasse ali. Era a presença de Jesus glorificado. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu não sei o que está te fazendo insônia, o que está trazendo muita preocupação, o que está pesando demais. Só quero dizer uma coisa: Jesus se importa. Jesus se importa. Jesus se importa com isso, sim. Jesus se importa com isso, sim. Hoje eu não quero chamar ninguém à frente, mas eu gostaria que você, com toda sinceridade, com toda honestidade e fé na sua vida, você colocasse, seja você ou seja qualquer uma outra situação, de alguma outra pessoa nesse momento, porque eu quero estar orando e orando com você e por todos nós nesse momento. Mas não transforme esse momento e nem considere esse momento um ato religioso, pro forma, coisa que se faz em tudo quanto é culto, não. Exercite a sua fé agora. Com que Jesus precisaria se importar nessa noite, nesse momento? Com quem Jesus precisaria se importar nessa noite, nesse momento? Coloca isso diante do Senhor e exercite a sua fé, porque Ele, o homem, o médico das mãos furadas, estão aqui nessa noite. Vamos orar. Deus, aí estão os seus filhos, aqui estamos nós, médico dos médicos, médico da mão furada. Vem agora curar, seja no físico, seja nos ossos, seja na carne, seja no emocional, seja no espiritual, seja em qualquer área que for. Ó médico das mãos furadas, toque agora. Nós clamamos porque cremos. Clamamos porque cremos. Deus, seja com quem for que o Senhor precisar se importar agora, estando aqui ou não, estando em Brasília ou não, em qualquer lugar, se importe agora de uma forma manifesta, de uma forma eficaz. Eu te peço, meu Senhor da glória, faça isso, e que tenhamos testemunho, Senhor, de que o Senhor se importou, o Senhor viu, o Senhor chamou, o Senhor tocou e o Senhor curou. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Diga comigo, queridos, eu tomo posse dessa bênção. Em nome de Jesus, o médico das mãos furadas. Aleluia. Amém. Glorifique com as suas palmas esse médico das mãos furadas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.